Olá, estamos de volta ao BBcast, o seu canal de conhecimento, de esclarecimentos e muito aprendizado sobre o universo da pediatria com o olhar da osteopatia e de diversos outros profissionais da área da saúde. Nesta série, nós vamos dar continuidade a um assunto que é muito polêmico no universo da osteopatia pediátrica, que são as assimetrias, em especial as assimetrias cranianas. Mas vamos lá! Antes de eu me aprofundar nesse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tocar o sininho e encaminhar para 7 pessoas que eu tenho certeza que você tem e que vão se interessar muito por esse assunto. Esse canal é para pessoas que tenham interesse na área da pediatria, profissionais da área da saúde, para as mamães e para os papais que queiram ajudar no desenvolvimento do seu bebê. Quando o assunto é pediatria, ele é muito rodeado de muitas incertezas. Afinal de contas, cada bebê é um universo diferente porque ele é filho de um pai e uma mãe diferente. Então, ele é cercado por características genéticas de uma família, características ambientais dessa família, características da própria gestação, características específicas do parto. Tudo isso vai influenciar no que o bebê é depois do nascimento. E os primeiros dias, logo após o nascimento, até chegar ao primeiro e o segundo mês, são fundamentais para a ambientação, ou seja, para o reconhecimento desse bebê do meio aquático para o meio aéreo. Afinal de contas, ele estava até há um mês atrás nadando em água quentinha, em águas quentinhas, e agora ele está no movimento terrestre, sentindo o peso da gravidade no seu corpo. É isso mesmo. Para a gente falar de assimetrias cranianas e assimetrias corporais, nós precisamos entender que estamos todos nós agora sob a força invisível da gravidade. E é essa força que o bebê passa a travar uma verdadeira guerra, fortalecendo seus músculos, modulando todas as reações posturais que ele vai desenvolver, modulando seus reflexos para poder crescer com força suficiente para vencer cada marco do neurodesenvolvimento. Bem como num jogo de videogame que todos nós aqui já experimentamos alguma vez em nossa vida, o desenvolvimento do bebê também passa por uma fase. E essa fase, a cada fase, vai transformando, vai modulando, vai estimulando novas conexões no cérebro, novas conexões com o seu próprio desenvolvimento, que fala do seu intestino, fala do seu estômago, fala da sua fala, da capacidade de cognição, de entendimento e muito mais. Ou seja, precisamos entender que, para falar de assimetrias, precisamos entender que estamos todos aqui, vivenciando uma poderosa ação, que é a da gravidade, e logo depois as outras ações. No caso do bebê, quando ele começa a identificar o mundo através da amamentação. E assim, nós vamos entendendo que essa conexão, essa comunicação do bebê com o mundo vai estabelecendo também o seu desenvolvimento. Para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 sinais que podem ajudar você a observar se o seu bebê está tendo algum tipo de assimetria. As assimetrias mais conhecidas são as assimetrias cranianas. Essas alterações, essas deformações no crânio de um bebê, elas chamam muita atenção porque são visíveis. Até muitos anos atrás, elas eram consideradas estéticas. E a frase mais comum que se ouvia é que quando crescer, passa. Hoje, já existem grandes estudos falando que não, as assimetrias cranianas podem sim trazer grandes prejuízos em várias áreas da saúde e trazer prejuízo para nós enquanto seres humanos na vida adulta. Destes prejuízos, um dos mais importantes está relacionado à postura.
As escolioses, que muitos de vocês já conheceram, já ouviram falar e talvez até tenham. É possível que o número de pessoas com escolioses que você conhece dentro do seu ambiente, do seu universo de conhecimentos, possam ter tido essas alterações, na verdade, desde a infância, desde o ventre, na verdade. E hoje, vários profissionais têm recursos que podem avaliar isso enquanto a vida ainda está como um bebê. Isso quer dizer que nós, enquanto profissionais, fisioterapeutas, osteopatas, fonoaudiólogos, os odontopediatras, pediatras e neuropediatras, estamos trabalhando de modo preventivo sobre esse assunto. As outras assimetrias que hoje têm uma relevância muito grande são as assimetrias faciais. Não é comum, não é muito fácil para uma pessoa leiga observar, mas existem assimetrias no tamanho dos olhos, assimetrias na forma, no tamanho das mandíbulas, porque nós temos uma mandíbula direita e uma mandíbula esquerda. Assimetrias nesses ossos, que são os maxilares, nesses ossos que são os zigomáticos. Nós temos algo que é muito comum, as assimetrias nas orelhas, que é mais visível e perceptível num adulto e numa criança. Essas assimetrias também podem trazer danos como sinusites graves, rinites, algumas circunstâncias relacionadas à alergia, infecções repetidas de garganta, pessoas que ficam com rouquidão com frequência, dores de ouvido. Essas alterações, essas patologias podem estar relacionadas a assimetrias faciais. Tem um tipo de assimetria que também é muito comum, que são as assimetrias do pescoço para baixo. As assimetrias corporais acompanham as assimetrias cranianas, acompanham as assimetrias na face e podem comprometer a capacidade de mastigação, de deglutição, a fala, o entendimento, a mobilidade de membros superiores e inferiores, o bom funcionamento do intestino. Ou seja, o corpo todo pode ser afetado através de uma assimetria corporal. Na visão osteopática, as assimetrias, elas têm medidas específicas. Nós avaliamos o corpo humano como um todo. Essas avaliações, elas vão desde o pé até a cabeça. Eu trouxe aqui hoje para me ajudar o Zé. E o Zé vai me ajudar a mostrar para vocês na prática como isso acontece e de que forma a gente pode observar essas assimetrias. Peguei aqui o Zé para nos ajudar. Vocês sabem que isso aqui é uma estrutura sintética, tá, gente? Para ninguém ficar assustado. É uma estrutura didática que nós usamos para explicar melhor para as famílias como ajudar os seus bebês dentro dos seus processos patológicos. Vamos lá? Existem inúmeras formas de você observar se o seu bebê está tendo alguma alteração diferente daquilo que é o normal. O normal é importantíssimo você entender. Quando um bebê nasce, ele precisa estabelecer alguns sinais importantes com você, principalmente a mãe, e que vai demonstrar se ele está bem, se ele está desenvolvendo bem a cada dia do desafio dele, que é vencer a tal ação da gravidade, amamentar, se conectar, e assim você vai conhecendo esses potenciais dele para falar, opa, esse potencial aqui, ele não está alcançando, quem será que tem diferente que eu posso ajudar ele? Esses 5 sinais são uma espécie de rota, uma rota que vai trazer para você um raciocínio. E não serve só para a mãezinha. Serve também para profissionais da área da saúde que trabalham, que têm um contato direto com o universo dos bebês, dos recém-nascidos e até dos bebês prematuros, que é um nicho importantíssimo e que sofre demais com as alterações do meio ambiente logo depois do nascimento. Primeiro sinal importante: energia. Como assim, Alessandra, energia? Energia elétrica? Energia hidráulica? Energia eólica? Não, estou falando de energia corporal. Pensa junto comigo. Quando você está numa academia fazendo ginástica, uma musculação, crossfit, pilates,
Se você começar a ultrapassar o limite da sua frequência cardíaca, se você começar a acelerar seus movimentos, imediatamente você começa a suar. Você começa a consumir energia. E a sua energia corporal vai sendo consumida porque você está gastando, está fazendo exercício. E essa energia corporal vai sendo suprimida através de quê? Você bebe água, você usa suplementação, você descansa. Bebês consomem energia durante a amamentação, durante a sua movimentação. Eles acabaram de sair do meio da água. Eles debatiam o seu tônus contra a barriga da mãe. Então, sua musculatura foi exercitada dentro do ventre durante a gestação na forma aquática. Eles exercitaram o músculo com o mínimo de consumo de energia, só que agora eles estão aqui fora. Então, a energia consumida pelo bebê, ela é demonstrada como? Na amamentação, quando o bebê começa a se cansar muito de mamar. Ele mama 1 minuto, 2 minutos e para de mamar e fica ali com a frequência respiratória muito acelerada. Esse é um sinal importantíssimo de que o seu bebê pode ter algum tipo de assimetria, que pode ser na língua, por exemplo. A língua, talvez não, é a estrutura mais importante do processo da amamentação. Embora ela esteja rodeada de todas as estruturas da cabeça, a língua faz parte da economia de energia durante a mamada. Então, primeiro ponto importante, energia. Se o bebê começar a ficar cansado para amamentar, se ele começar a se contorcer muito amamentando, se ele ficar se contorcendo muito até em repouso, quando ele deita na caminha, no bercinho, no Moisés, se ele começar a apresentar sudorese intensa, sudorese na testinha, pescoço, mãos, pés, sinal de alerta. Precisamos observar melhor como está o nível de consumo de energia desse bebê. Observar o ganho de peso, isso tem uma relação direta com o consumo de energia e o equilíbrio hidroeletrolítico dele. Caraca, o que isso quer dizer? Quer dizer que durante a amamentação ele repõe nutrientes necessários para que ele continue consumindo a energia dele, afinal de contas ele está trabalhando o músculo dele, ele acabou de sair da barriga. E ele precisa continuar consumindo isso de forma harmoniosa e equilibrada. Ele vai consumindo a energia dele até que vem um novo sinal de alerta aqui dentro, que é do sistema nervoso central, para a próxima mamada. Prestem atenção ao consumo de energia. Segundo ponto importante, simetrias. Para entender uma assimetria, você precisa saber o que é simetria. Simetria, gente, fala exatamente do que o Zé está mostrando aqui agora. Se você olhar bem o Zé está com braços, pernas, mãos, costelinha de um lado, costelinha do outro, olhinho do lado do outro, tudo simétrico, ou seja, do mesmo tamanho. Embora você não ache, os ossos nasais é a junção de 2 ossos, então também é simétrico. Você já deve ter conhecido pessoas na rua com desvio de septo. É assimétrico. Você já deve ter visto na rua pessoas que têm um sorriso assimétrico. Quando um bebê nasce até os seus 2 anos de idade, é importante que tudo que aconteça no corpo de um bebê seja simétrico. O que isso quer dizer, Alessandra? A cabeça de um bebê tem que virar para a esquerda, para a direita, de forma simétrica. Ou seja, a partir do 2º ou 3º mês, e a gente pode falar que hoje tem bebês que até com 1 mês já tem um campo visual que vai e acompanha visualmente a imagem dos pais, porém, a partir do 2º para o 3º mês, essa movimentação da cabeça, ativa e passiva, precisa acontecer para ambos os lados do corpo. Simetria também nos membros. O movimento que eu alcanço para o braço esquerdo
Tem que ser, precisa ser sim, gente, é fisiológico, faz parte do neurodesenvolvimento, precisa ser igual para o lado direito. O meu Zé tá com luxação, tá, gente? Não considero meu Zé, não. Importante observar a respiração do seu bebê. A respiração do seu bebê ela é rápida, ele acabou de nascer. A frequência cardíaca dele também é rápida, não é igual à nossa. Então, o tórax do bebê precisa movimentar junto com o seu abdômen. E isso precisa ser simétrico também. A mesma coisa vale para os movimentos dos pés, das pernas e do corpo dele como um todo. Para isso existe um marcador importante que fala da avaliação desses movimentos dos bebês, que são General Movements e a escala Alberta. Porém, é importante que você entenda que pequenos sinais simples já vão mostrar para você um alerta para você procurar um profissional adequado e fazer uma avaliação através desses marcadores. Conexão, vínculo. O que você entende como conexão e vínculo com o bebê? Vou usar o Zé mais uma vez como meu modelo. Conexão, vínculo. Ao fixar o olhar, você traz para o bebê uma conexão. O olhar, você já deve ter ouvido falar que os olhos são a janela da alma. E os olhos realmente têm uma representação muito forte no que diz respeito ao amadurecimento de uma estrutura muito importante que fica aqui atrás da cabeça. É uma estrutura que nós chamamos de primitiva, que está relacionada a percepções muito primordiais do ser humano, como, por exemplo, o equilíbrio e a bipedestação, que é andar com os dois pés. Os olhos ajudam essas estruturas a amadurecer. E a estrutura que eu estou falando é o cerebelo. A conexão olho no olho é importante porque estabelece um desenvolvimento e amadurecimento da musculatura dos olhos, que tem uma conexão muito forte com a musculatura do pescoço. Os olhos e a coluna cervical fazem parte de um dos marcos do neurodesenvolvimento muito importante, que é a esfinge, a evolução do bebê de bruços para apoio de cotovelos e apoio de braços completamente estendidos. Os olhos e a coluna cervical têm participação importante na modulação desse marco e na evolução dos reflexos que são abolidos, substituídos para novos movimentos. Além disso, o vínculo, a conexão olho no olho, é a primeira expressão de amor que você tem com um bebê. Isso vale para a conexão da dupla mãe-filho, que é a primeira conexão, a mais importante, o pai e o bebê, a parentela, todos os envolvidos na rede de apoio e até nós, terapeutas, profissionais que trabalhamos diretamente com esse público tão especial. O vínculo amadurece relacionamentos. O vínculo estabelece fortes pontes de amor. Então, o vínculo é, sim, um dos sinais que você pode observar a partir do 2º e do 3º mês. Se o seu bebê não apresentar vínculo no olhar, procure um profissional especialista para avaliar. Reconhecimento. Do que se trata reconhecimento no universo dos bebês? Que palavra é essa? O que isso tem a ver com bebê? O reconhecimento do próprio corpo do bebê com ele mesmo. Eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante essa frase, que fala o seguinte: o corpo do bebê é o seu primeiro brinquedo. Então, sim, ajudar o bebê a reconhecer as partes do seu corpo e integrar as partes do seu corpo com ele. O bebê estava num universo aquático, estava com uma postura específica e ele saiu no mundo sem entender, sem compreender e sem aprender que ele é feito de partes.
Então, como você pode ajudar o seu bebê e como isso pode ajudar você a observar se ele tem uma assimetria ou não? Vamos usar mais uma vez o Zé. Como você vê aqui, o Zé é completamente simétrico. Nós vamos usar deslizamentos. E esses deslizamentos, eles vão desde a cabeça, passando pelo pescoço, passando por baixo da boquinha do bebê, passando por essa área aqui importante, até chegar lá nos pés. Bebês são muito sensíveis. Toda essa movimentação, através de pequenas carícias, podem sim mostrar algum desconforto. Esses desconfortos podem se apresentar em especial no pescoço, na parte posterior do pescoço, na parte anterior do pescoço, na mandíbula, nessa região aqui, que é a região do externo, na região pélvica e no abdômen. Caso ele comece a apresentar sinais de desconforto e choro, sim, você pode observar e com certeza procurar um profissional para avaliar esses desconfortos. O último sinal, que talvez seja o mais importante, relacionado à habilidade de reconhecer se o seu bebê está passando por algum tipo de desconforto, algum tipo de assimetria importante, é o choro. O choro é um marcador fisiológico. Ele vai marcar sinais importantes como sono, fome, necessidades fisiológicas como xixi e número 2. Fora isso, o bebê pode apresentar desconfortos para vestir roupas ou tirar roupa, desconforto para virar de um lado para o outro, desconfortos para ficar de barriga para baixo e começar a chorar muito nessas posições, desconfortos para fazer número 2, como eliminar gases, se contorcer muito, que é a disquesia, e isso evoluir para um choro furtivo, e desconforto através do choro para dormir. Esses sinais, eles fecham um circuito importante do crescimento, do desenvolvimento do bebê, que pode estar sendo interrompido por algum obstáculo, algum bloqueio importante na movimentação livre do seu corpo. As situações mais comuns que fazem o bebê chorar muito são as cólicas, os gases, a prisão de ventre, que tem sido muito comum nos bebês. Eu tenho tido muitos bebês com muita prisão de ventre. O torcicolo, que é o pescocinho torto do bebê. A dificuldade na amamentação. A presença da língua presa e a anquiloglossia tem sido hoje um biomarcador importantíssimo da triagem neonatal e é um marcador importante do neurodesenvolvimento e as assimetrias cranianas. Nós temos aí várias situações patológicas que podem sim repercutir na postura do ser humano quando ele vai desenvolvendo. Pode comprometer a aquisição, a modulação, a maturação dos marcos do desenvolvimento da criança. E algo importante que eu posso afirmar para vocês. Vou compartilhar com vocês um caso que vai ajudar muito a vocês a compreender isso. Eu recebi no meu consultório uma criança de 2 anos. Isso tem um tempo atrás. Ela sofria de insônia. Desde que nasceu, ela não dormia. Não dormia de jeito nenhum. Ela dormia períodos de 30 a 40 minutos, chorava praticamente para tudo. Chorava para comer, chorava para tomar banho, chorava para ir para a creche, chorava para dormir e não dormia. Considerando profundo respeito por todos os profissionais que rodearam ela até ela chegar a mim, todas as frases que foram ouvidas por essa família foram: isso é normal, vai passar. Quando crescer, vai melhorar. Pergunta para uma família, por 2 anos, ter uma criança que não para de chorar. Pergunta para essa família se ouvir essa frase é agradável.
essa dor dessa mãe, desse pai, essa lágrima que rolou dos olhos dessa família, fez com que eu entendesse que esses sinais são importantes, sim, e que você pode ser um fator de ajuda para outras famílias. Depois de uma avaliação, essa criança tinha uma assimetria craniana e aos 2 anos, as assimetrias não têm mais nenhum tipo de correção na estrutura. Porém, vale lembrar aqui que nós, terapeutas manuais, podemos ajudar todo o fluxo da vida em qualquer idade. Para qualquer idade, nós podemos oferecer os melhores resultados. Então, depois de alguns atendimentos, de liberação de músculos na base da cabeça dessa criança que estavam muito rígidos, comprimindo estruturas muito importantes, uma delas um nervo, que é praticamente o nervo que modula sensações e percepções de alegria e tristeza, que é o nervo vago e o nervo trigêmeo, essa criança passou a se sentir melhor. E essa família passou a ficar melhor. O principal objetivo do BBcast é trazer experiências, conhecimento, segurança e novos conceitos sobre o desenvolvimento da criança, do bebê. É ajudar famílias, profissionais da área da saúde e todos que tenham interesse no desenvolvimento da criança com equilíbrio. Esse vídeo fez sentido para você? Se sim, compartilha. Você quer me fazer alguma pergunta? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal e em breve teremos mais novidades para você. Um abraço.